Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém? Hoje eu gostaria que você não assistisse a este culto, mas eu gostaria que você participasse deste culto. Hoje é um culto especial, um culto onde nós celebraremos a ceia do Senhor. Para isso, abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus, ela diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós falamos de João 3,16, automaticamente surge este versículo em nossa mente. É o versículo mais conhecido da Bíblia, não é? Porque esse sacrifício foi o mais importante na história da humanidade. O sacrifício de Deus entregando seu Filho perfeito, único, em remissão aos nossos pecados. Da mesma maneira que Jesus escolheu não ficar assistindo à humanidade, ele escolheu participar, se entregando como Cordeiro Santo, Cordeiro Perfeito, para que nós possamos ter a salvação. Gostaria de orar com os irmãos neste momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja Teu nome. Obrigado, meu Pai, pelo sacrifício feito por cada um de nós, por ter perdoado os nossos pecados. Obrigado, Pai, por Teu grande amor. Louvado seja Teu nome em todo o tempo. Abençoa cada um dos irmãos, meu Pai, que estão participando deste culto. Abençoa cada um dos irmãos que estão em suas casas, com as suas famílias, meu Pai. Que o Senhor possa fazer grandes coisas, meu Pai amado, nessas famílias, meu Pai. Deus, abençoa aquelas pessoas que estão passando por qualquer dificuldade e que nós possamos também, meu Pai amado, estar sedentos da Tua palavra, que o nosso coração seja quebrantado nessa noite e que possamos, meu Pai, absorver da Tua palavra e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Deus amado, que Teu nome seja exaltado durante este culto. Em nome de Jesus é que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor?
Graça e paz, meus queridos. Hoje nós estamos celebrando a Ceia do Senhor e apenas gostaria de lembrar a cada um de vocês que nós entendemos pela palavra do Senhor que estamos fazendo aqui um memorial. Jesus, naquela quinta-feira, noite de quinta-feira, um dia antes de ele se entregar na cruz por nós, ele se reúne com os seus discípulos, com aqueles mais achegados, e ele vai então comer, ele vai fazer uma janta, na verdade, a ceia era uma janta, e enquanto eles jantavam, ele institui uma nova aliança no seu próprio sangue. Lá o autor aos Hebreus, ele vai nos lembrar, fazendo um eco do profeta Jeremias, que haveria um dia em que uma nova aliança seria feita. E Jesus, então, cumprindo aquela profecia de Jeremias, naquela noite de quinta-feira, um pouco antes de ser preso, um pouco antes de ser traído, ele, reunido com seus discípulos, ele reparte o pão, ele reparte o cálice de vinho e faz com que até hoje nós nos lembremos daquele ato, nos lembremos daquele evento em memória dele. Então, nós vamos fazer isso hoje com muita alegria, celebrando realmente, porque nós sabemos que, embora Jesus tenha sofrido como sofreu, ele foi morto de uma forma muito cruel, mas foi através do seu sangue derramado na cruz do Calvário que eu e você podemos dizer que temos vida eterna, podemos dizer que temos perdão dos nossos pecados. Então nós vamos cantar agora um hino chamado Ao Pé da Cruz. Enquanto você canta, escuta e canta esse hino, se prepare para a celebração da Ceia do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos amados irmãos. E nós que somos salvos pela cruz de Cristo, nós temos nos alegrar na cruz de Cristo, porque foi naquela cruz que o Senhor Jesus se entregou e derramou seu sangue para nos remir dos nossos pecados. E vamos cantar o hino Ao Pé da Cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica a fonte corre franca, salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queira recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois
a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Que hino maravilhoso esse que acabamos de cantar, ao pé da cruz, que faz com que lembremos que é ali que devemos depositar a nossa vida, que devemos confiar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus. Foi ali que Ele derramou o seu sangue, foi ali que ele teve o seu corpo machucado, mas foi ali também que Ele venceu o pecado. E hoje nós podemos celebrar a ceia do Senhor, dizendo que temos perdão, temos garantia de vida eterna por causa desse sacrifício perfeito e completo do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com você o que se encontra em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22, quando Jesus, então, com os seus discípulos, aqueles mais achegados provavelmente, ele institui uma nova aliança no seu sangue, enquanto eles estavam jantando, enquanto eles estavam comendo. E a palavra de Deus nos diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Glória a Deus por isso. O Senhor, além de instituir a ceia, a sua ceia, a qual nós celebramos até hoje em memória de Jesus, Ele também aqui está anunciando não apenas a sua morte, mas Ele está anunciando a sua volta. Maranata, vem Jesus. Então, eu gostaria que você agora se preparasse orando para podermos participar dos elementos. Quero lembrar a você a importância de estarmos em comunhão com o nosso Deus, a importância de estarmos em comunhão com a sua igreja. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio à impossibilidade de estarmos num culto presencial, mas nós sabemos que para termos comunhão com Deus, nós não dependemos de um templo, não dependemos de um edifício. Então, ore agora, baixe sua cabeça onde você estiver, para que nos coloquemos diante do Senhor para celebrar a sua ceia. Eu quero orar com você. Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade de celebrarmos a tua ceia, de lembrarmos do teu sacrifício perfeito e completo na cruz do Calvário, do sangue que o Senhor derramou por cada um de nós para a remissão dos nossos pecados. Mas também, ó Deus, queremos lembrar, ó Pai, e agradecer ao Senhor por essa promessa tão maravilhosa que nos traz esperança, que é a sua volta. Nós sabemos que um dia o Senhor voltará. Nós sabemos que um dia a tua igreja estará reunida com o Senhor. E assim o Senhor beberá do vinho novo novamente com toda a sua igreja reunida. Deus querido, faz com que nos lembremos do teu sacrifício, faz com que nós entendamos o teu sacrifício, porque foi no nosso lugar, ali no nosso lugar que o Senhor estava entregando a sua vida de uma forma voluntária e espontânea. E nós sabemos, ó Pai, que foi o Senhor que deu a sua própria vida e é o Senhor que pode tomá-la novamente. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Vamos então nos preparar agora para participar dos elementos.
Naquela noite de quinta-feira, então, Jesus com os seus discípulos, enquanto eles comiam e bebiam, Jesus pega um pedaço de pão, entrega a cada um, eles vão repartindo, e Jesus vai então lembrando a cada um que aquele pedaço de pão estava ali, simbolizando o seu corpo, que ia ser machucado, que ia ser moído na cruz do Calvário. E ele ensinou a cada um deles e a cada um de nós que deveríamos fazer isso novamente, celebrando a sua ceia em memória de Jesus. Vamos comer todos juntos o pão. Logo depois de comer, ele também pegou um cálice com vinho, entregou aos seus discípulos, cada um foi bebendo e passando um para o outro. E enquanto eles faziam aquilo, Jesus lembra a cada um deles e também a nós que aquele vinho estava ali simbolizando o seu sangue, que no dia seguinte seria derramado pelos nossos pecados para a remissão dos nossos pecados. Vamos fazer isso todos juntos agora. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de celebrarmos a Tua ceia. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos torna dignos de participar da ceia do Senhor, porque um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor, um dia nós confiamos plenamente no Senhor, entendendo que o Senhor morreu no lugar de cada um de nós. Então, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de celebrarmos a Tua morte, mas também anunciarmos a Tua ressurreição e o Seu retorno, quando então a Sua igreja estará reunida no céu para sempre, para viver adorando, louvando e glorificando ao Senhor. Muito obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, em adoração.
gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da palavra do Senhor que se encontra em Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo número 11. Mas é muito bom nós lembrarmos, primeiramente, o que aconteceu, de uma forma bem resumida, no capítulo 1. No capítulo 1, vimos que Josué foi escolhido pelo Senhor para liderar o povo de Israel, para liderá-lo até a terra prometida, a conquista da terra prometida, em substituição a Moisés, que havia morrido. E quando nós passamos para o capítulo 2, nós de cara já estamos diante do primeiro desafio de Josué, que é conquistar Jericó. Então, o primeiro desafio de Josué e do povo de Israel era a conquista de Jericó. E sendo assim, Josué precisava precisava ter um plano estratégico de ação. E eu gostaria então de ler com os irmãos e os amigos a partir então do versículo 1 do capítulo 2 de Josué. A palavra de Deus nos diz assim: E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa, e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim, aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão, até os lugares de passagem. E logo que eles saíram, a porta foi fechada. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Qual foi a estratégia de ação de Josué? Espionar a terra. Em primeiro lugar, Josué envia 2 homens, 2 espiões, para espionar a terra. Queridos, todo bom líder precisa desenvolver estratégias de ação. Josué sabia que Jericó era uma cidade estruturada, uma cidade fortificada, ela era cercada por muros muito altos e muito fortes, portanto, aqui não há lugar para irresponsabilidades, né? Não dava para ser irresponsável, inconsequente, querendo invadir uma cidade sem o devido preparo, sem a devida informação das circunstâncias, para ver se era seguro ou não invadir Jericó naquele momento. Então Josué decide enviar 2 homens para espiar, e eles acabam chegando à casa de uma prostituta chamada Raabe. Isso está registrado no versículo 1.
Alguns comentaristas dizem que quando esses dois homens chegaram à casa de Raabe, Raabe já não era mais prostituta. Raabe já havia se convertido ao Deus de Israel. Joséfo, um grande historiador judeu, ele se refere, na verdade, a Raabe como uma estalajadeira, ou seja, ela era dona de uma hospedaria. Então fica talvez um pouco mais fácil nós entendermos que aqueles dois espias vão para uma hospedaria. Se Raabe tinha sido prostituta ou não, talvez isso não seja tão importante. O que importa, meus queridos, é que Raabe converteu-se ao Deus verdadeiro e passou a ser uma mulher muito famosa entre os hebreus. Tanto é que ela é honrada no Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, por sua fé, e também é mencionada por Tiago, capítulo 2, versículo 25, por causa das suas boas obras. Portanto, meus queridos, nós vemos aqui algo mais importante do que se Raabe era ou não era prostituta naquele momento. Nós vemos aqui que o planejamento fez parte das ações de Josué como um bom líder que ele era e deve fazer parte também das nossas ações. Queridos, nós não conseguimos uma boa execução sem um bom planejamento. E ao fim dessa execução, é quase que impossível fazer uma boa avaliação se não houve um bom planejamento. O versículo número 2, ele vai nos falar da contra-espionagem. Se no versículo número 1 nós temos aqui a espionagem, o versículo número 2 vai nos falar da contra-espionagem. Ele diz que o rei de Jericó foi avisado da presença daqueles dois homens que foram lá para espionar a cidade. Isso nos mostra, meus queridos, amados, amigos e irmãos, que o inimigo está sempre alerta, o inimigo está sempre atento, ele também espia o que fazemos e ele também cria estratégias para frustrar, para destruir as nossas ações. Como o rei ficou sabendo da presença daqueles dois homens israelitas na cidade? Com certeza havia homens espalhados pela cidade, ou pelo menos na entrada da cidade, para ver quem entrava e quem saía. Muitas vezes nós desejamos colocar em prática planos que temos, planos que o próprio Senhor nos colocou na nossa mente, no nosso coração, mas nós não nos damos conta de que há um inimigo. Há o inimigo das nossas almas, que está sempre disposto a tentar frustrar e destruir estes planos. Não precisamos ver o inimigo atrás de todas as colunas, de todas as portas, mas devemos sim estar cientes da sua presença. Quando um exército se prepara para ir à batalha, ele precisa saber quem é o seu inimigo. Ele precisa estudar as estratégias do inimigo. Porque sair à batalha sem reconhecer o inimigo é sair para uma batalha praticamente derrotada. E nós precisamos nos lembrar também, como Paulo vai nos dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Porém, o versículo número 3 nos mostra que o inimigo não é infalível. Quando o rei de Jericó mandou dizer a Raabe que ela deveria expulsar os espiões, ele fez com que ela soubesse que ele sabia da presença deles. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter ido lá, sem falar nada, sem avisar. Assim ele poderia ter prendido aqueles dois homens.
fazendo o que ele fez, ele permitiu que Raabe soubesse que ele sabia e que ela pudesse então agir para esconder os espiões. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, meus queridos, que o nosso inimigo, ele não é infalível. Infelizmente, nós vemos às vezes pessoas, igrejas, que apresentam Deus e o diabo como se eles lutassem em pé de igualdade, como se fossem dois deuses mitológicos que estavam lutando, ora um vencendo, ora outro vencendo. Isso não é possível, isso não é bíblico, esta ideia não é de Deus, porque esquecem-se que o diabo é criatura e, como tal, nunca será capaz de se igualar ao seu Criador. Nós vemos claramente no relato de Raabe que os habitantes de Jericó estavam apavorados. Versículos 9 e 10. Todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. As maravilhas e sinais realizados pelo Senhor já eram notórios e o medo havia tomado conta dos habitantes de Jericó. E com certeza, queridos, não apenas em Jericó, muitas outras regiões do mundo conhecido daquela época já sabiam muito bem quem era o Deus de Israel. É muito bom quando a fama de Deus, ela precede a nossa. E deve ser assim, pois é assim que Deus vai receber glória, e não nós. É por isso que quando Raabe fala que eles estavam com muito medo por terem ouvido o que o Senhor havia feito. Ela não disse, nós ouvimos o que vocês fizeram, nós ouvimos o que o exército de Israel fez. Ela disse, ouvimos o que o Senhor de vocês fez. Por mais bem preparados soldados que sejamos, por melhores estrategistas que sejamos, seguimos ordens daquele que tudo sabe e tudo pode, que é o nosso comandante. Não devemos olhar para as nossas próprias capacidades sem enaltecer aquilo que o Senhor fez através de nós. Veja só o que diz Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Glória a Deus por isso. E é por isso que quando temos as nossas vitórias, precisamos voltar ao pé da cruz e dizer, muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que me concedeu tal vitória. Este texto reconhece que, apesar dos nossos esforços, apesar de estarmos preparados para a batalha, apesar de nossos conhecimentos bíblicos e teológicos, apesar de nossa devoção e fé, das nossas orações fervorosas, devemos reconhecer que quem nos concede a vitória é o próprio Deus. Devemos estar preparados, sim, para o dia mau. Utilizarmos todas as armas ao nosso alcance, todas as armas ao nosso dispor para enfrentar esse dia. Mas nunca perder de vista que o Senhor é o nosso comandante e é Ele quem nos conduz à vitória. Por quais lutas você tem passado? Será que você anda enfrentando desemprego, uma crise financeira num momento tão difícil para muitos? Quem sabe você esteja enfrentando dificuldades familiares ou de relacionamento conjugal? Ou quem sabe essa pandemia trouxe para você um sentimento
de ansiedade excessiva ou até mesmo de depressão. Muitos estão passando por crises, mas eu quero dizer para você nessa noite, entregue as suas lutas ao Senhor da vitória. As suas adversidades, entregue-as nas mãos de Deus. Ele pode todas as coisas porque Ele sabe todas as coisas. Queridos, eu tenho certeza de que Ele é suficiente para nos dar as vitórias no tempo certo, da forma certa, quando Ele bem entender. Eu gostaria de orar com você, mas antes de eu orar, eu quero lhe dar uma oportunidade, aí onde você está, quem sabe com a sua família ou sozinho. Eu vou pedir para que você feche seus olhos e você entregue ao Senhor da vitória as suas lutas, as suas batalhas. E eu quero que você peça ao Senhor para que Ele lute as suas lutas, para que Ele batalhe por você, assim como está escrito lá em Deuteronômio 3, versículo 22. Eu vou fazer silêncio aqui agora, um silêncio que às vezes incomoda enquanto você ora, e depois de algum tempo eu quero interceder por você. Querido Deus, eu não sei quais lutas os meus irmãos e amigos estão passando neste momento, mas o Senhor as conhece muito bem. O Senhor as conhece melhor do que eles mesmos as conhecem. Deus, eu quero me unir aos meus amados irmãos e amigos e pedir e rogar ao Senhor, suplicar ao Senhor, que o Senhor venha com a provisão, que o Senhor venha com a cura, que o Senhor venha com a sua presença fortalecedora, remidora, que o Senhor possa colocar a tua mão de graça, de misericórdia, de bondade sobre os relacionamentos familiares, sobre os relacionamentos conjugais. Deus amado, aqueles que passam por crises financeiras, que eles possam se lembrar que servem ao Deus do ouro e da prata, que eles possam se lembrar que tudo pertence ao Senhor, que eles possam depositar confiança no Senhor. Ou outra enfermidade qualquer, estão nos hospitais, estão nos seus leitos, nas suas casas, por favor, Senhor Deus, coloca a tua mão de cura sobre eles, que o Senhor possa também usar os médicos, usar os enfermeiros, que eles tenham a tua sabedoria, o teu discernimento, Senhor, para que o remédio correto seja administrado, para que o diagnóstico seja o mais exato possível, Senhor. Deus querido, que as nossas vidas possam estar nas tuas mãos, que possamos nos lembrar todos os dias da tua presença, que possamos nos lembrar todos os dias de que o Senhor batalha a nossa batalha, de que o Senhor luta a nossa luta, mas que também, ó Pai, possamos nos lembrar que o Senhor é vencedor e a tua vitória, ela passa para nós. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão benigno, que o Senhor permite que sejamos vencedores através da tua vitória. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana de lutas, sim, mas de grandes vitórias em nome de Jesus. Creia que o Senhor luta a tua luta, que Ele batalha por você, que Ele está pronto a te ajudar. E que você possa entregar esta semana, amanhã, segunda-feira, nas mãos do Senhor. Que a terça-feira seja dele também, que a quarta, que a quinta, que a sexta, que todos os dias o Senhor seja dono da tua vida e que todos os dias sejam dias do Senhor. Que Deus te abençoe. Ao final desse culto,
eu gostaria de lembrar você que todas as quartas-feiras nós temos a nossa reunião de oração online às 19h30. Então, você que tem participado, continue participando. Você que por alguma razão não tem conseguido participar, faça um esforço para que estejamos lá na quarta-feira, todos nós juntos novamente, para termos um momento de comunhão, um momento de conversa, um momento de testemunho, um momento de ouvir a palavra do Senhor e um momento de intercedermos uns pelos outros. Aguardo você na quarta-feira. Espere que o link vai ser colocado no grupo do WhatsApp da nossa igreja, vai abrir uma sala de conversa e você vai poder estar lá conosco quarta-feira às 19h30. Que Deus te abençoe e te guarde. Homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará.
seu nome.